Cientistas preveem que um enorme furacão está prestes a atingir a cidade de Nova York. Ventos de 210 km por hora. Uma tempestade de destroços. Prejuízos em bilhões de dólares. Centenas ou milhares de mortos. Um mega desastre. A hurricane in the New York metropolitan area is far more dangerous than anywhere in the United States. Muitos nova-iorquinos desconhecem que o desastre que ocorreu em Nova Orleans podia ter acontecido a eles, e pode. 67 anos antes do Katrina, um terrível furacão atingiu Nova York e New England. E até hoje, é um dos piores furacões a se aproximar dos Estados Unidos. Utilizando registros históricos e previsões meteorológicas recentes, penetraremos no olho de um furacão à medida que ele atinge uma das maiores cidades do mundo. Mega desastres, furacão na cidade de Nova York. São 7 horas da manhã na cidade de Nova York. É uma quinta-feira úmida de setembro. Trabalhadores lotam o centro financeiro. Os táxis disputam os clientes na estação Pensilvânia. Poderia ser um dia comum de a cidade mais vibrante do mundo. Mas não é. Um furacão devastador de categoria 3 se dirige a Nova York. Most people in the north think of hurricanes as things that happen to people on warm, palm-fringed coasts. The historical record clearly tells us that this is not so. Northern hurricanes are more infrequent, but when they come, they're catastrophic. As depressões tropicais normalmente surgem na África e atravessam o Oceano Atlântico. Quando uma dessas depressões se expande e se transforma em uma tempestade tropical que se dirige aos Estados Unidos, o Centro Nacional de Furacões em Miami começa a monitorar a tempestade. It's very hard to be mentally prepared for something that happens relatively infrequently, but can have such significant consequences. Rapidamente, essa tempestade tropical pode se transformar em um furacão, mudar de curso, aumentar de velocidade e se dirigir ao norte para a cidade de Nova York. Isso não é teoria, é fato. E pode ser o pior desastre que os Estados Unidos já presenciou. We could see storm surge elevations of about 30 feet, which means that we have a serious amount of population that we need to get out of the hazard area. As ondas de tempestade atingem a cidade com uma torrente de ventos, chuva e ondas. It is not a question of if, it is a question of when and how big. Tudo começa com 2 centros de alta pressão. Um localizado próximo à costa, nas Bermudas, e outro vindo do continente. Um grande furacão é pego na corrente de pressão e Nova York tem apenas 1 dia e meio de alerta. Our challenge in this situation is to match up the timing of the approaching storm, take those hours that we know that we need to get the job done, and kind of put a timeline together that makes sure that we get everything accomplished before that storm makes landfall. Nova York é um grande centro urbano com mais de 20 milhões de habitantes. Portanto, há empecilhos para que a cidade se prepare para um possível mega desastre. We can see the additional problems that a catastrophe brings in an urban environment versus a more rural environment. 120 mil carros atravessam o túnel Lincoln todos os dias e 7 milhões de pessoas utilizam o metrô diariamente. Talvez eles não consigam sair. Manhattan pode se tornar uma prisão imersa em água se houver um mega furacão em um dia útil. The challenge for us is that there's never been an evacuation of really any kind in the city of New York. Polícia, bombeiros, Agência Federal de Emergência, Guarda Costeira. A cidade precisa de todos os serviços.
À 1 da manhã do dia da tempestade, o Centro Nacional de Furacões emite um alerta de furacão para o litoral norte. In this area, hurricanes tend to be very fast-moving. So a storm could look like it's not headed toward the northeast and then suddenly make a turn and quickly start moving in our direction. Parece impossível que essa fortaleza de mármore e aço seja vulnerável ao vento e à chuva. Mas é. According to our estimates, the two cities or the two metropolitan areas along the U.S. coastline where we could see total economic damages in excess of $250 billion from a hurricane are Miami and New York. And there are really two separate factors. One is the nature of the hurricane that'll be hitting. That's the northern hurricane that moves 2 to 3 times faster and is immense in size. Then there's the nature of the area. We have a very gentle continental shelf which allows us to build up huge amounts of surge level. A área mais vulnerável à onda de tempestade é o ângulo formado pelas linhas costeiras de Nova Jersey e Nova York. Essa região é conhecida como Baía de Nova York. When you have a right angle like this and you have a hurricane rotating counterclockwise, it's pushing water into that right angle and there's no place for it to go. So it pours into Jamaica Bay and it pours into New York Harbor to abnormally high heights. Sexta-feira, hora do rush. Após 36 horas, se dirigindo à costa, o furacão chega a Nova York. A tempestade agora possui um raio de 320 quilômetros, com um olho de 32 quilômetros de diâmetro. Os ventos no olho do furacão giram em sentido anti-horário a mais de 240 quilômetros por hora. Centenas de casas ao longo do litoral de Nova Jersey e Long Island são destruídas. Nos municípios vizinhos, os telhados das casas são arrancados por causa da intensa pressão. Centenas de milhares de trabalhadores estão ilhados. O aeroporto JFK é inundado por ondas de 9 metros de altura. A tempestade passa pela Estátua da Liberdade e atinge Manhattan com a maré alta. Ondas de 8 metros engolfam a extremidade sul de Manhattan. Táxis e ônibus submersos são abandonados em Battery Park. Ventos de 210 km por hora destroem os telhados das casas. E o metrô é inundado pela corrosiva água salgada e é paralisado. There will be trees down, there will be roof damage, there will be window and cladding damage. And you can't go down to your local ATM and get any money. Most of the stores aren't going to be open. There's no electricity, so a lot of things that we take for granted are not going to be available. Mas existe uma variável nessa equação apocalíptica: o nova-iorquino. There is no doubt there still is a complacency factor. People still do not believe that hurricanes are prevalent in this area. We've been to many communities where there are residents who continue to tell us they will not evacuate. And these are the people that will remain in harm's way, that we could experience fatalities or injuries. A calmaria durante a aproximação da tempestade pode ser perigosa para os nova-iorquinos. O céu fica limpo e aparentemente o pior já passou. Mas não é verdade. A breve pausa é seguida por ondas incrivelmente velozes que afogam todos em seu caminho. Os piores ventos e ondas diminuem. Mas a polícia e os bombeiros ainda estão ocupados com as inundações e com as perigosas linhas elétricas e de gás. O furacão de categoria 3 será o acontecimento mais traumático a atingir a cidade desde 11 de setembro. Mas esse mega desastre não irá surpreender os cientistas e oficiais da agência de emergência. It's going to happen. It's going to happen at any time. 21 de setembro de 1938, um furacão chamado Expresso de Long Island atingiu o litoral sul de Long Island às 14 horas e 30 minutos. Em poucas horas, mais de 700 pessoas foram mortas e mais de 50 mil ficaram desabrigadas. A
tempestade de 1938 foi um dos piores furacões do século, mas é um fato praticamente esquecido atualmente. Mas esse mega desastre esconde segredos que podem condenar a Nova York atual ou salvá-la. Especialistas acreditam que um furacão de categoria 3 pode destruir a cidade de Nova York em um futuro próximo. Quando essa tempestade surgir, haverá interrupções massivas de energia e perda de vidas. Destroços cheios de água irão inundar a Baixa Manhattan. Ventos fortes irão partir os prédios. Para muitos nova-iorquinos, parece inconcebível que uma tempestade tão violenta possa chegar tão ao norte. Mas os furacões atingem o norte há anos. The Great Colonial Hurricane occurred in 1635 and was a complete surprise to the English settlers who had never seen a hurricane before. Damage was recorded in the Providence plantations, in the Plymouth colony and in the Massachusetts Bay colony. Grandes furacões também atingiram Nova York e New England no século XIX. Mas a tempestade que atingiu Long Island em 21 de setembro de 1938 definiu o potencial destrutivo de um furacão em Nova York. The 1938 hurricane was a horrific event. People on Long Island did not even understand the word hurricane. It had sustained winds of around 120 miles an hour with gusts to over 150 miles an hour. With 48 states. Em 1938, a meteorologia era uma ciência primitiva. Não existia o radar Doppler. A única proteção contra as tempestades eram os caçadores de furacão que observavam céu e mar. O furacão se dirigia a Miami, mas às 7 horas da manhã, os caçadores de tempestade de Jacksonville, na Flórida, observaram que a tempestade começara a se desviar para o norte. Uma parede de água e vento atingiu Cape Hatteras, na Carolina do Norte, um dia depois. O centro de alta pressão do litoral, juntamente com as montanhas Alleghenies, criaram um duto, fazendo com que a tempestade voltasse para a orla marítima. Um dos fatores que cercaram o ataque surpresa da tempestade foi a falta de testemunhas, dados e informação. We used to get a lot of information from ship data, and they had ability to go from ship to shore. During the 38 storm, I think a lot of what happened was the ships got out of the way. You know, they're not stupid. There was not much information that was gathered. Era um dos maiores furacões registrados e se movia pelo litoral, mas ninguém sabia de sua existência. Em 1938, os meteorologistas acreditavam que a baixa temperatura das águas do Atlântico Norte eram incompatíveis com a energia necessária para gerar um furacão. A common fallacy in thinking about hurricanes in the north is that the cold water north of the Gulf Stream protects us. It all depends on how fast the hurricane is moving forward. If a hurricane is moving forward 35 miles an hour or more, as it leaves the Gulf Stream, it's like a car out of control and it's going to hit New York and Long Island with undiminished force. Richard Hendrickson tinha 18 anos em 1938. Nascido em Long Island, ele foi observador para um instituto meteorológico norte-americano e trabalhou na fazenda de seu pai. I woke up that morning and did the morning chores with the young baby chicks and so forth. Às 14 horas e 30 minutos, a tempestade atingiu Long Island a 95 km por hora, com ventos constantes a 190 km horários e rajadas superiores a 240 km por hora. The worst conditions were over the eastern part of Long Island. The Hamptons saw surges between 15 and 20 feet of water come in over the dunes and just envelop many of the towns on the east end. Few people actually saw the wall of surge coming toward them and managed to live. Água cheia de destroços golpeou as dunas e construções. Observadores tentaram fugir para terrenos mais elevados à frente da violenta tempestade. It covered a tremendous area of Long Island, which is another devastating characteristic of northern hurricanes. They expand and they move faster as they come north. Cada metro quadrado de água era equivalente a 920 quilos que destruíam as casas de veraneio.
took the sand dunes and the beach right out and made an opening between Shinnecock Bay and the Atlantic Ocean. And I went down to check the buildings. We had 25 buildings in 6 acres, and all the buildings were smashed. The chickens were blown against the 5-foot wire fence and drowned with the wind, the rain. A good man would go in the corn lot and cry. A violenta tempestade atravessou o canal de Long Island e golpeou Connecticut e Rhode Island de frente. Na hora do rush, a tempestade atingiu o centro de Providence, em Rhode Island, e então possuía 250 mil habitantes. Uma testemunha disse que a maré vinda da Bahia para o centro da cidade parecia uma torneira gigante aberta. As pessoas se agarraram a postes de rua ou se afogaram nos carros. Janelas de lojas de departamento foram estilhaçadas. Sofás e máquinas de lavar flutuavam e as pessoas os utilizaram como botes salva-vidas. Uma loja de artigos esportivos lançou seu estoque de barcos pela janela do segundo andar. Em poucas horas, o mesmo furacão também causaria danos em Massachusetts e Vermont. Because it was so fast-moving and so large, affected thousands of square miles, and it downed over 2 billion trees and affected lots of properties all the way up inland into Worcester, Massachusetts. Every single property on Long Island had some damage from this storm. There was low-level wind damage all the way up into Canada. Over 60,000 people were left homeless from the 1938 hurricane. A devastação foi vividamente capturada nesse raríssimo filme colorido de 1938. Cerca de 700 pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas. Até hoje, é um dos maiores furacões a atingir os Estados Unidos e, 70 anos depois, está praticamente esquecido. Muitos historiadores acreditam que o furacão tem sido menosprezado porque naquele mesmo dia, em 21 de setembro de 1938, Adolf Hitler anexou a Tchecoslováquia. Em um ano, a Europa seria tragada pela guerra. Mas para os moradores de Nova York e New England, que sobreviveram ao furacão, a tempestade não era menos devastadora que a invasão de Hitler. No entanto, essa mesma tempestade teve um impacto positivo na economia. At that time, could get anybody to work for $2 a day. People had to have their doors fixed, their chimney rebuilt, the trees out. I like to say that that was the end of the Depression. Nas décadas que se seguiram após esse mega desastre, houve um tremendo desenvolvimento na costa leste. Por exemplo, em 1938, a população de Long Island era inferior a 750 mil pessoas. Hoje, mais de 3 milhões vivem no local. Há mais de 20 milhões de pessoas nas regiões vizinhas, todas em perigo. We have to remember, no major hurricane has hit an American coastal urban center. Andrew did not hit Miami, it hit Homestead. Hugo did not hit Charleston, it hit the Isle of Palms. O olho do furacão Katrina só tocou o solo próximo a Mississippi, não em Nova Orleans. Mas o que aconteceria se Nova York fosse o alvo direto? O furacão de 1938 seria apenas uma amostra de uma catástrofe bem maior. Nova York enfrenta um grande perigo. Mas um furacão catastrófico pode atingir a cidade a qualquer momento. Mas vento, chuva e inundação não são novidade para a grande metrópole. Na verdade, Nova York tem um longo histórico de tempestades. Em 1938, uma tempestade de categoria 3 inundou algumas regiões de Nova York e New England. O furacão deixou de atingir Nova York diretamente por menos de 120 quilômetros. Ventos de 95 a 110 km por hora foram registrados no Central Park. Em 1985, Nova York vivenciou um quase desastre com o furacão Gloria. Control Group is requesting area residents to voluntarily evacuate.
O furacão Glória foi uma tempestade de categoria 3, que começou nas Carolinas e atravessou Nova Jersey, causando grandes inundações. Os meteorologistas e os especialistas da agência de emergência pediram que Nova York se preparasse para o pior. Mas o pior nunca chegou. We were watching this storm very closely on the radar, and we watched the whole back part of Gloria fall apart. O furacão Glória se desintegrou ao passar pelas águas frias do norte. Quando atingiu Nova York, a maioria dos ventos havia diminuído para a categoria 1. Uma pequena faixa de aproximadamente 30 quilômetros de largura permaneceu com ventos de categoria 2 sobre Suffolk County. It was very easy to survive Hurricane Gloria. And yet, parts of Long Island lost power for 7 days. Apesar dos 900 milhões de dólares em danos e da destruição da Carolina do Norte e do Sul, Nova York se esquivara. We've been very lucky a couple of times over the last few years. Go back to 1999 and we look at Floyd as it was coming up the coast, as it came off of the Virginia Capes. It was no longer a hurricane. We breathed a sigh of relief, because that was pretty damn close to us. Isabel, 2003, another one. It hit down in the Carolinas, but slowly made that northwest turn, and we had damage all the way up into southern Jersey. A couple hundred miles to the north, that same type of storm, that would have affected significantly New York City. These are the things that have happened during this 95 to 2005 period that we just have been lucky. Estatísticas e dados meteorológicos indicam que a próxima grande tempestade pode ser mais marcante. Recentemente, o Golfo e a Bacia do Atlântico tiveram flutuações na temperatura da água. We're in the multi-decadal cycle of warm surface temperatures of the Atlantic. We can go back to about 1870, and we see a cycle of every 25 to 30 years, we go through temperatures which are warmer than normal for about 25 to 30 years, and then colder than normal. Esses ciclos mais quentes ou mais frios e mais úmidos ou mais secos podem ser agravados pelo aquecimento global. Because of global warming, because of our rising sea level, of our warmer ocean waters in the future, and I like to say the near future, we are going to have a severe hurricane. Mas não é só a frequência dos furacões durante o período de águas quentes que preocupa. Houve uma grande expansão na região costeira durante o período de águas frias. We went through a period from the mid-60s to the mid-90s where the Atlantic basin was a little bit below normal as far as water temperature goes. Now that's when the coast was developed and people didn't have the hurricane experience. Muitas construções litorâneas, uma população complacente, crescente atividade de furacões, tudo isso forma uma mistura mortal para Nova York. Mas até 15 anos atrás, os cientistas acreditavam que a costa nordeste só sofria com grandes furacões a cada 150 anos. Isso significa que a cidade só vai sofrer com uma grande tempestade em 2075. Mas esse pensamento mudou depois que pedaços de louça foram encontrados em uma praia de Nova York em 1995. We're in the Auburn section of Rockaway, part of New York's public beach system. And not many New Yorkers know that after the Civil War, out there 1,000 feet was a resort island called Hog Island, and it had causeways and playhouses and saloons and restaurants. A região costeira foi removida depois de uma série de tempestades de inverno no início dos anos 90. A areia foi lançada nessa praia de Rockaway, no Brooklyn. Here's a brick, a remnant of a brick. Em 1995, o professor Nick Koch e seus alunos de geologia coletavam areia e pedras ao longo dessa praia quando encontraram algo que mudou a história e o futuro da previsão de furacões em Nova York. My students and I, after the ocean was dredged, found this material, artifacts on the beach, and in the process of dating it, we rediscovered the great 1893 hurricane that devastated the shoreline of New York.
Os alunos do Dr. Koch conseguiram cruzar referências dos itens descobertos na praia e determinar um período no início dos anos 1890, quando era possível que esses diferentes artefatos fossem encontrados no mesmo local. The 1893 storm was forgotten, but it's very clear in Times. All 6 columns of the front page talk about the extreme devastation that occurred on the New York shoreline. A Ilha Hog foi completamente destruída pelo furacão de 1893. Edgar, what do you think? Com a redescoberta da tempestade de categoria 2, o professor Koch agora acredita que as tempestades na região de Nova York eram mais frequentes do que se supunha. We began to narrow the recurrence interval of a major storm on the New York shoreline to something more like 75 to 90 years, from 125 to 150 years. In this year, we realized that we're running close to the statistical recurrence of a hurricane. Where it will be, we don't know, but it could be almost overdue. E os eventos passados indicam o tamanho dos danos que podem ocorrer, como a tempestade perfeita de outubro de 1991. Durante a tempestade, a água invadiu Nova York e os túneis de trens ficaram submersos. Ondas de 3 a 9 metros se quebravam sobre a Carolina do Norte e a Nova Escócia. No outono de 1993 e na primavera de 1994, uma enorme tempestade atingiu Nova York com chuva espessa e ventos fortes castigaram todo o condado. Mais de 50 motoristas tiveram de ser resgatados por equipes de mergulho na rodovia FDR. Em fevereiro de 2006, Nova York ficou paralisada depois que uma tempestade cobriu as ruas com 70 centímetros de neve. Foi a maior nevasca da história da cidade. As chances estão diminuindo, e quando uma tempestade de categoria 3 chegar, os nova-iorquinos não terão de olhar muito longe para ver as possíveis consequências. As reverberações do furacão Katrina, que devastou a região do Golfo do Atlântico, são sentidas até hoje. Katrina took a very bad track. It hit a major populated area, so it was a very deadly hurricane because it had strong winds, it had high storm surge, it was very large, and it hit very populated areas along the coastline. As estatísticas do Katrina são surpreendentes. Mais de 1.600 mortes foram confirmadas e houve um prejuízo de 8 bilhões de dólares. 80% da população urbana foi removida. As rodovias interestaduais foram destruídas e o Centro Cultural dos Estados Unidos ficou em ruínas. And that is the lesson of Hurricane Katrina for people in the Northeast and New York City, that because intense hurricanes can be large, can impact major metropolitan areas, these mega catastrophes will happen. O Katrina foi um alerta para especialistas da agência de emergência, para os políticos e a população. Mas Nova York estava ouvindo? Ondas de 8 metros, chuvas violentas de 50 centímetros, ventos de 210 km por hora. As estimativas meteorológicas prevêem que uma tempestade de categoria 3 poderia deixar Nova York sitiada. Mas antes que um furacão possa atingir uma das cidades mais vitais e importantes dos Estados Unidos, ele começa calmamente a milhares de quilômetros na África. A hurricane, basically, as it starts out, it's a wave, it's a buckle in the tropical easterlies. And what happens is, as that buckle starts to move from east to west, it develops some disturbances. Um distúrbio é uma pequena região de pressão baixa. À medida que esses distúrbios atravessam o Atlântico, eles agregam mais energia enquanto a água quente evapora e é absorvida pelas nuvens. 24 horas após o início desses distúrbios, nuvens de trovoadas começam a se formar. If a low pressure system develops along these thunderstorms, you're going to start to see a depression. Uma depressão é uma região com baixa pressão barométrica. As that depression intensifies and the winds intensify to
tropical storm strength, 39 miles an hour or greater, it becomes a tropical storm. Os ventos nesse tipo de depressão ficam mais intensos à medida que as trovoadas aumentam. Once those winds increase, that low pressure has sustained winds around it of 74 miles an hour or greater, it becomes a hurricane. Um furacão assim abriria caminho até o litoral, desligando a energia elétrica e causando inundações. Mas o maior problema em Nova York seriam as grandes ondas da tempestade. A lot of people don't consider New York a coastal city, but we do have 478 miles of coastline here. And everyone should understand that no matter where on Long Island a hurricane hits, New York City will get abnormal surge response from it. And as that surge dome comes into the land, on top of it are superimposed waves that are formed from the wind. Os níveis das ondas podem ser medidos por um modelo SLOSH, que significa ondas de furacões por mar, lago e terra. Nesse modelo SLOSH, um furacão de categoria 3 se movendo para o norte de Nova Jersey e com o olho da tempestade exatamente em cima de Nova York, causaria ondas de 8,5 metros na Baía da Jamaica. No litoral do Brooklyn, as ondas chegariam a 6 metros. E em Wall Street, as ondas mediriam 5 metros. Here we are at the southernmost point of New York City, what we call the Battery, and here's where the surge is going to first affect the land. And the winds driving the water into the right angle between New York and New Jersey will push water through the Narrows into this bay. O nível do mar aumentou 45 centímetros desde o início do século XIX. Na maré alta, as ondas chegariam a 5,5 metros em um furacão de categoria 2. As ondas de tempestade atingirão com tanta força que as pequenas construções serão totalmente niveladas. A água irá esmagar portas e janelas, criando uma grande quantidade de destroços. People think that hurricane winds and hurricane waters are pure. They are not. They're full of the debris that the hurricane has come down. So rather than water or air hitting you, you feel like a battering ram. And story after story in every hurricane has shown that many people have died directly from being smashed by the debris. Some people who live maybe 5 miles inland on Flatbush Avenue don't realize that they are in a storm surge inundation area. They're 5 miles from the coast. In the right situation, there could be some sort of level of storm surge there. Em Nova York, uma onda de tempestade criaria problemas que outras cidades nunca tiveram de enfrentar. Here we are on the subways, which are one of New York's greatest assets, but also a source of great concern during a severe storm. Our subway tunnels flood in fresh water when we have nor'easter storms, and in a hurricane we'll actually have salt water in the system, and that will do corrosion in addition to submerging it. Salt water is a challenge. When the subway was designed, I'm sure it was not planned to be filled with salt water. Obviously, any electric components, the switching and the wiring will be affected by salt water. A onda de tempestade não será o único perigo que os nova-iorquinos irão enfrentar. There will be significant amount of wind damage from a major hurricane hitting New York. Even though New York City itself is populated with large, high-rise, very substantial buildings that are not going to topple over in a major hurricane, these buildings will still experience extensive damage. Even if the storm is a Category 3 storm on the typical height that these wind speeds are measured, which is about 10 meters, as you get higher, the wind speeds increase. So if at the ground we're experiencing a Category 3 hurricane, a skyscraper is experiencing a Category 5 wind. O perigo dos ventos são os destroços. I think the principal concern for New York when that happens will be objects on the roof that aren't tied down, air conditioner systems, water tanks. Os telhados de Nova York são um arsenal mortal de mísseis, prontos para se lançarem sobre as calçadas e ruas. You see water towers, construction cranes, and other microwave towers on top of the buildings. Em Brooklyn, Queens e Long Island, haverá outros problemas relacionados ao vento.
Wood frame buildings in a strong Cat 3, Cat 4 can suffer complete collapse. Inicialmente, a pressão equivalente dentro e fora de uma casa impediria o desmoronamento da construção. Mas, se o vento quebrasse as janelas, então a pressão seria transmitida para o interior, sugando o vento para dentro da construção. A pressão externa também exerceria uma força sobre a casa, o que criaria uma massa crítica. A pressão interna se dirigiria para o telhado da casa, forçando-o para cima. Quando a pressão negativa criada pelo vento que sopra no exterior é adicionada a essa equação, o telhado pode ser arrancado. A infraestrutura também começaria a desmoronar se uma onda de tempestade e os ventos golpeassem Nova York. Como Katrina demonstrou, os prejuízos seriam inacreditáveis. Many roads will be washed out, and you will have lots of businesses who will be obviously shut down for extended periods of time, so there'll be lots of losses of income. It'll be hard for people to get back into work, even when the storm is past. Mas não é um cenário totalmente irremediável. Nova York possui vantagens de evacuação em relação a outras cidades porque seu terreno se eleva dentro dos limites urbanos. Os moradores terão de percorrer uma curta distância para chegar a terrenos mais elevados e não terão de dirigir por 80 ou 100 quilômetros, como tem sido observado em outras evacuações. And if they prepare properly and heed the evacuation order, these are survivable events. A preparação depende de antecipação e treinamentos. Mas como os nova-iorquinos podem se prevenir para um acontecimento tão imprevisível? Com o auxílio de efeitos especiais gerados por computador e de uma gravação rara de uma tempestade, entraremos no olho de um furacão de categoria 3 à medida que ele se dirige para a cidade de Nova York. São 7 horas da manhã em Nova York. É uma linda manhã de setembro no futuro. O Centro Nacional de Furacões detectou que uma tempestade deixou o litoral da Flórida e se dirige ao norte. A tempestade possui raio de 160 quilômetros e um olho de 20 quilômetros de diâmetro e se expande rapidamente. Once a hurricane reaches Miami, it's no more than a day and a half away from New York City. Esse dia chegou. E um devastador furacão de categoria 3 está prestes a atingir Nova York com força total. A contagem regressiva começou. So what we're going to see is when that hurricane moves to Cape Hatteras, we're only 6 to 8 hours away. But yet on Long Island, the sky is going to look very good. Once the hazard is identified, regardless of intensity, it could be a tropical depression, it's going to make a direct landfall all the way to a major hurricane. The city will begin to coordinate internally. But people are going to notice that huge waves are coming in. And then the huge waves are going to continue and their nature is going to change. And then the sky over 3 hours is going to become dark. And if you've waited to this time, it's too late to get out. Nesse momento, os nova-iorquinos têm poucas opções. Deixar as áreas expostas à água com menos de 9 metros de altura, afastar-se das janelas, ir para as escadas internas dos prédios e se abrigar. At 3 hours, we're going to be experiencing extremely heavy surf and gale force winds. It's going to be getting darker and darker. Rain is going to start to fall. The rain will become more and more horizontal with time. Then the front part of the hurricane will move in and the devastating phase goes on. É a hora do rush e um mega furacão de categoria 3 atinge a cidade. Os ventos e ondas de tempestade mais fortes se localizam no lado direito do furacão e castigam o porto. The surge will come up slowly at first, and then as that eye makes landfall, it'll just come up as a big wave, inundate from Coney Island on right up into the southern tip of Manhattan. Uma parede de água se quebra por todo o litoral. Primeiro, essas ondas mortais irão destruir as regiões costeiras da cidade.
À medida que o furacão avança para o norte, as ondas aumentam e o centro financeiro na Baixa Manhattan é inundado até a Rua Canal. A central da agência de emergência está vulnerável, pois se localiza em uma zona inundada próxima à ponte do Brooklyn. Estátuas começam a desmoronar. Em Battery, o nível da água sobe a mais de 30 centímetros por hora. A água penetra por todos os bueiros e entradas de túneis, inundando o metrô, trilhos e paralisando o transporte público. Our utility system is underground, very susceptible to storm surge. Em Times Square, ventos de mais de 160 km por hora destroem neons e vidraças. Prédios sólidos de alvenaria como o Empire State Building e os modernos arranha-céus de aço resistem à tempestade, mas suas janelas são arrancadas e estilhaçadas pelos destroços no ar. A Baía da Jamaica se eleva para 8,5 metros e inunda as pistas de decolagem do aeroporto JFK. Nas praias mais afastadas, uma onda de tempestade de 7 metros e ventos de 210 km por hora atingem as residências. O céu fica limpo quando o olho do furacão se aproxima do continente, mas é apenas uma trégua antes que a segunda fase se inicie. It will basically come up and come right back out as that eye makes landfall and moves. The winds will turn around as the storm moves past and push all the water back out, along with all the debris, and do a lot more damage as the water retreats. A tempestade atinge os subúrbios ao norte da cidade, causando mais danos através dos ventos e da água. Hopefully everybody will be sheltered in facilities that are safe. You know, there may be a period where there is a large loss of power, but with the redundancies in place, we hope to limit that as much as possible. 10 horas depois, a tempestade se transforma em chuva e ventos leves que atingem o norte do estado de Nova York e o Canadá. Em Nova York, as operações de resgate e limpeza já estão em andamento, mas levará semanas até que a cidade volte ao normal. Citizens should expect to be on their own for up to 72 hours and make the provisions now to lessen that impact when it happens. Motoristas encalhados serão retirados do teto dos carros pela guarda costeira e pela polícia. Os poucos sobreviventes das ondas gigantes nas comunidades litorâneas irão começar a sair dos escombros de suas casas. A hit on a major city like New York will easily have national repercussions. There will not only be damage to the infrastructure, but they will be interruption of work, which will have tremendous economic consequences for the country as a whole. One scenario that we should be prepared for is a storm that is about the same intensity of the 1938 hurricane. And that type of event, again, the same intensity as the 1938, the same size, the same forward speed storm would cause insured damages in excess of $50 billion, but total economic damages well in excess of $100 billion. As falhas durante o furacão Katrina são outro alerta para o alto custo do descaso com esse possível mega desastre. I think Katrina should have been a wake-up call for everyone in this country as just how devastating these events can be. Mas os especialistas e cientistas acreditam que Nova York pode sobreviver a esse cenário apocalíptico. Values are getting better and better. We're getting much more accurate as far as our forecasts go with the path of the storm. Os noticiários irão fornecer alertas antecipados. The media sees these things. They're hyped up to death. So that's a fortunate thing in some ways. Mas nenhuma quantidade de alertas pode mudar o fato de que um dia um furacão mortal atingirá a cidade de Nova York. A geologist understands from the first day of class that the coast is the fastest changing part of the continent. We're on a collision course with Mother Nature, and Mother Nature always wins.